Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Municipal, Estadual e também Federal. Hoje vamos tratar sobre uma lei que está em tramitação agora no Senado, que fala sobre a cabotagem, que é o programa BR do Mar. E para falar sobre o tema, a gente recebe o especialista Larry Carvalho. Ele é advogado da área marítima e vai conversar com a gente um pouco sobre esse tema. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês hoje sobre a BR do Mar, conversando aqui com todos os ouvintes, todos os que estão assistindo. Realmente a BR do Mar é um projeto bastante inovador aqui no Brasil. Se você for ver, o Brasil sofreu muito alguns anos atrás, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, né? Eu acho que aquilo ali ficou muito claro para todo mundo, até quem não é do setor de logística, nem do setor do transporte marítimo, que o Brasil tem uma dependência muito grande de transporte rodoviário, né? Então, esse é um grande problema crônico do Brasil e é algo que a BR do Mar tende a melhorar, vamos dizer assim. Então, a BR do Mar é um projeto filho, podemos dizer assim também, do ministro Tarcísio, ministro de Infraestrutura. Então, o que se planeja com a BR do Mar? Antes de mais nada, a BR do Mar é um projeto que visa incentivar a cabotagem, que significa o transporte entre portos nacionais. A cabotagem vem sendo muito utilizada, principalmente depois da greve dos caminhoneiros. Muitas empresas começaram a migrar um pouco para o transporte marítimo, fazendo cabotagem, já sentindo aí essa dependência, essa fragilidade que tínhamos. E a BR do Mar vem para, vamos dizer assim, ser um pacote de estímulos às empresas transportadoras marítimas para tentar aumentar a frota brasileira. O que acontece? Hoje a gente tem uma matriz logística brasileira em que o transporte rodoviário representa quase 80%. Então a gente tem o transporte ferroviário, o transporte de cabotagem muito, vamos dizer assim, inexistentes no Brasil, né? Se você for pegar o transporte de cabotagem brasileira, 70% dele é só de combustível. Então, a gente tem 30% aí de container, que seria a carga, vamos dizer assim, do dia a dia que as pessoas estão querendo fazer o transporte. E o que acontece? Por incrível que pareça, exatamente pelo fato de termos pouca cabotagem, o Brasil, ano a ano, tem crescido em 2 dígitos o avanço da cabotagem, né? Então, é um mercado que tem crescido muito na última década. Infelizmente, a construção de Brasils em estaleiros brasileiros não seguiu o mesmo ritmo. Então, o que acontece? A gente tinha uma demanda muito grande por frete, só que a gente não tinha embarcações aptas a realizar o serviço de cabotagem. Porque para fazer um serviço de cabotagem, hoje temos uma legislação um pouco protecionista, que exige que a embarcação seja construída no Brasil ou construída no exterior e depois importada e paga todos os impostos de importação dela. Resumidamente, em quase 10 anos se construiu no Brasil em torno de 4 embarcações apenas de cabotagem para a parte de containers. Então, realmente, vem então o projeto de lei da BR do Mar, que o governo federal apresentou, pautou como foi solicitado a urgência do projeto de lei. Depois de 100 dias, foi finalmente votado essa semana, teve seu texto base aprovado junto com alguns destaques também, e foi encaminhado para o Senado. Então, qual que é o objetivo desse projeto de lei? O maior objetivo, e o que o governo federal, junto com o Ministério da Infraestrutura, foca, é aumentar em até 65% a quantidade de containers que são transportados na cabotagem, né, nesse transporte marítimo entre portos brasileiros, até 2022. Né? Então, a ideia é ter um aumento exponencial e rápido da frota brasileira, sem prejudicar, obviamente, os estaleiros brasileiros e sem prejudicar os marítimos brasileiros, mas a pretensão é abrir o mercado de cabotagem para embarcações estrangeiras, para que grupos brasileiros possam afretar embarcações no exterior, trazer essas embarcações estrangeiras, que arvorem outras bandeiras que não a brasileira, e venham para águas brasileiras poder prestar esse serviço de cabotagem, que até então tínhamos um protecionismo muito grande. Então, a ideia é aumentar a frota de navios exatamente para conseguir
uma maior redução do frete marítimo de cabotagem. Que hoje se tem um grande impedimento para a redução desse frete pelo fato de você ter uma oferta menor do que a demanda por contratação de frete. Né? Você tem uma oferta pequena de navios fazendo a cabotagem hoje. Mas, basicamente, o cenário é esse, o que o governo, e juntamente com o ministro Tarcísio, estão tentando, a trancos e barrancos, é exatamente aumentar essa frota, sem, obviamente, também prejudicar as empresas que já estão no Brasil prestando esse serviço de cabotagem e que já investiram nesse mercado, né? E conseguir atrair novos investidores, novos players, embarcações, aumento de frota e, por último, beneficiar os usuários do transporte marítimo, né, as empresas que precisam transportar carga de um ponto X a um ponto Y, sem, obviamente, prejudicar outros interesses, porque você tem interesse de vários lados. Né? Você tem interesse do grupo de estaleiros, dos marítimos, então ficou preservado a questão de necessidade de contratação de marítimo brasileiro para essas embarcações. Foi permitido também a utilização do adicional do frete da Marinha Mercante para a construção de embarcações no Brasil para grupos estrangeiros, que até então não era permitido, também para reformas e outras coisas, exatamente no intuito de incentivar os estaleiros brasileiros também, né? E, por último, a ideia efetivamente é de conseguir uma redução de frete para o usuário. Mas, basicamente, esse é o cenário que a gente vê com a BR do Mar sendo aprovada. E o senhor já iniciou a nossa entrevista lembrando da greve dos caminhoneiros, né? Houve uma mobilização, o que afetou consideravelmente toda a nossa vida, né? O nosso dia a dia, desde a produção até o recebimento do produto aqui para o consumidor. E isso que o senhor acredita que pode ter impulsionado a criação desse projeto? E também quero entender quais são os impactos do aumento desse tipo de modal, né, de transporte naval aqui para a economia do nosso país, né? Perfeito, vamos lá. Realmente, eu acho que não tem como esconder o fato de que, com certeza, a greve dos caminhoneiros é algo que realmente deve ter impactado na decisão do governo de fazer isso, mas, na verdade, foi só, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Na verdade, o Brasil já sofre com esses problemas crônicos há muito tempo. A matriz já tem vamos dizer assim, matriz logística já é completamente desequilibrada há muito tempo. Não foi a greve dos caminhoneiros, vamos dizer assim, que foi o único motivo. Na verdade, ela só demonstrou isso, essa fragilidade da matriz logística brasileira. Né? Agora, eu queria registrar também que quando a gente fala isso, é porque assim, quem vê e quem é leigo pode pensar, não, os caminhoneiros são o grande vilão na greve, etc. Não, na verdade não são. Na verdade, eu diria que os caminhoneiros são um dos grandes heróis brasileiros, porque durante muito tempo não se investiu em ferrovia, nem se incentivou o transporte marítimo. Quem sempre levou o Brasil nas costas foram os caminhoneiros, né? Foi o transporte rodoviário. Eles desempenharam um papel muito bem durante todo esse período. Mas o que planeja a BR do Mar é até, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida desses caminhoneiros. Porque o que acontece? Hoje, o caminhoneiro vai, por exemplo, do Rio Grande ao Ceará, então ele cruza do sul ao norte do Brasil fazendo percursos de longe, assim, de completa e longa distância. Então, passando dias fora de casa, tendo custo com inúmeras coisas, com alimentação e várias outras coisas, para poder se deslocar a questão de 3 mil, 4 mil quilômetros. E com a BR do Mar, o que pretende se acontecer? Até porque um container não chega nem sai do porto se não for em cima de um caminhão, né? Então a pretensão é exatamente aumentar esse transporte de curta distância e de média distância no transporte rodoviário, tem um aumento exponencial nisso, enquanto o transporte de longa distância ser mais focado exatamente na cabotagem, né? Ou seja, na verdade você não vê uma perca do lado dos caminhoneiros, mas sim até um melhor balanço, um melhor equilíbrio dessa parte de transporte, para eles poderem optarem por todo dia poder dormir em casa, estar em casa, ter uma qualidade de vida melhor,
porque ele vai ficar fazendo o trajeto ali dentro da região, levando containers para o porto e voltando, né? Ele não vai mais ter que se deslocar por 5, 4, 6 estados diferentes para poder fazer um frete. E como economicamente esse tipo de transporte, né, naval pode ajudar a movimentar a economia aqui do nosso país? E eu queria também fazer uma ressalva, né, na questão que houve, infelizmente, um apagão lá na cidade do Amapá, e a gente entende que muitas peças, né, referente para ajudar a voltar a essa energia, tiveram que sair aqui do sul. E aí, com o transporte, talvez, naval, isso pudesse chegar um pouco mais rápido. A gente sabe que boa parte foi feita pelas rodovias, né? E são peças grandes, né? Que demandam aí uma área de transporte mais afinca aqui no nosso país. E talvez aí com um investimento maior na questão naval, isso também poderia chegar mais rápido lá. Como isso um exemplo, né? Uma peça que sai aqui do sul chegar com tanta demora, demorar quase 2 semanas para chegar no norte do nosso país. Sem dúvida alguma. Assim, o transporte marítimo como um todo é um transporte que tem uma maior capacidade de volume, né? Enquanto você pega um caminhão que tem vamos dizer assim, um transporte de 12, 13 toneladas mais ou menos, vamos dizer assim, estourando, um navio carrega bem mais. Então, na verdade, enquanto você tem, por exemplo, 100 caminhões, 200 caminhões, você tem um único navio fazendo o transporte do mesmo volume de carga, por exemplo. Um navio Handysize carregando 50 mil toneladas, quantos caminhões iam precisar para fazer esse mesmo tipo de transporte? Não é à toa que o transporte marítimo, praticamente 95% do comércio exterior é feito por ele, por 2 motivos. Pela questão de preço, principalmente, exatamente como ele tem uma abrangência para ter um volume maior de transporte em um único navio, consequentemente ele consegue traduzir em menor custo de frete, né? Principalmente, e aí quando a gente fala de cabotagem, obviamente poderíamos ter um ganho aí de realmente de menos tempo na entrega dos produtos efetivamente, mas sem dúvida alguma vai ter um ganho muito grande de competitividade para as indústrias e para o comércio poder contar com um frete mais barato, um frete mais, vamos dizer assim, com linhas regulares, um frete que tem menor avaria, não conta também com o que a gente vê muito no transporte rodoviário de furto de carga também, e principalmente, e a gente vê isso muito atentamente na indústria marítima, como é feito um esforço para reduzir o impacto ambiental. Então, no próprio transporte marítimo, você tem um impacto ambiental bem menor do que em outros modais logísticos. E o projeto, ele permite que empresas brasileiras de navegação, né, possam alugar aí, como o senhor bem lembrou, embarcações estrangeiras para fazer a cabotagem, né? E eu queria entender se isso é porque a demanda, no caso das nossas embarcações, não supre a oferta, no caso das nossas embarcações, não supre a demanda do setor, né? Ou se isso realmente é só uma maneira de ajudar no investimento, no crescimento, no desenvolvimento do setor, né? Até porque eu entendo que uma construção e a reparação dessas embarcações não é de um dia para o outro, né? Deve levar um tempo e também uma manutenção muito maior. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, é um custo muito grande. Então, na verdade, a ideia de poder afetar embarcações estrangeiras e flexibilizar o framework que a gente tem hoje, que exige a construção no Brasil, uma importação efetiva da embarcação do exterior, é exatamente para reduzir custos, permitir um investimento maior no Brasil e, como você falou, realmente existe um problema de oferta de navios, né? Então, se você for ver, e isso eu cheguei até a comentar por cima, se você for ver nos últimos 10 anos, o Brasil cresce 10% no transporte de cabotagem todo ano. E durante o mesmo período tivemos pouca construção de embarcações no Brasil, por inúmeros fatores. Até a gente teve vários estaleiros quebrando, uma instabilidade política grande, uma instabilidade econômica grande. Inúmeros fatores levaram ao quê? A redução da quantidade de embarcações sendo construídas no Brasil. Isso eu falo de 10 anos, se for ver 20 anos, 30 anos, também o índice de construção de embarcações, principalmente de containers no Brasil, não foi grande, né? Ou seja, não atende efetivamente à demanda, né?
Então, a ideia de permitir se empresas brasileiras afretarem embarcações do exterior e trazerem para elas em regime de admissão temporária aqui para o Brasil, sem pagar os impostos de importações dessas embarcações pelo período que elas estão aqui fazendo serviço de cabotagem, é exatamente uma forma do governo federal ver o seguinte, que você tinha uma pressão muito grande do frete de cabotagem, ele crescendo cada vez mais, porque você tinha muita demanda por frete e poucos navios, então lei de mercado fez o que? O frete, naturalmente, o frete de cabotagem subir no Brasil. A gente tinha, às vezes, alguns fretes de cabotagem no Brasil superiores a um frete China-Santos, por exemplo. Então era realmente algo que era bastante deslocado da realidade de outros países. Então a ideia é realmente de poder rapidamente aumentar a frota de navios que possam realizar cabotagem para exatamente atender a demanda nacional e com isso ter uma redução nos valores de frete do serviço de cabotagem. Perfeito. E também verifiquei aqui pelo projeto que as empresas estrangeiras poderão utilizar o fundo, né, da Marinha Mercante, e eu queria entender exatamente o que seria esse fundo, e esse fundo ele seria disponível para fazer a manutenção das suas embarcações, né? Então, como a utilização desse fundo pode ajudar a movimentar o setor, principalmente nessa questão aí dos estaleiros, que o senhor bem lembrou, infelizmente passou por uma crise, alguns quebraram, como isso pode ajudar na retomada desse setor? Sem dúvida alguma. Assim, quando a BR do Mar foi feita, então ele sempre quis, assim, o projeto de lei, você vê nitidamente a tentativa de equacionar alguns interesses e algumas necessidades do país. É realmente uma questão de política de transporte marítimo adotada pelo governo, né? Então, de um lado a gente tem os interesses dos estaleiros, do outro lado a gente tem interesses dos marítimos, ou do outro dos transportadores marítimos, dos outros dos usuários. Então, quando o governo pensa em falar, não, vamos abrir o mercado de cabotagem permitindo embarcações estrangeiras virem para o Brasil, então, obviamente, e nada mais que justo, os estaleiros falarem, não, mas então não vamos mais construir embarcações no Brasil, e realmente tem um pleito nesse sentido do setor de estaleiro. Então, como uma forma de preservar o mercado da indústria naval brasileira, a ideia foi de abrir o adicional do Fundo da Marinha Mercante para reformas e jamborizações de embarcações tanto brasileiras como estrangeiras também. Porque se vamos trazer várias embarcações estrangeiras para o Brasil, nada mais justo também que abrir a questão do fundo para que os estaleiros e quem deseja fazer seus reparos tenha acesso a esse fundo para poder fazer os reparos aqui no Brasil, nem estaleiros brasileiros, gerando emprego aqui no Brasil também. E aí tu me perguntaste o que é o adicional do frete da Marinha Mercante. O adicional do frete da Marinha Mercante, ele funciona quase como uma taxa, e ele é um percentual em cima do frete, que é cobrado. Então, todo frete de longo curso, ou frete de cabotagem, frete de... Isso, quando eu falo frete, um frete sempre pensa no transporte marítimo, né? Então, em todas as suas modalidades, seja em navegação interior, ou longo curso, ou cabotagem, sempre é cobrado uma alíquota de 25% até 8%, 5% em cima do valor do frete cobrado pelo transportador marítimo. Isso vai para um fundo gerido pelo governo, e esse fundo é utilizado como para empréstimo de dinheiro para a construção de embarcações no Brasil, a taxa de juros subsidiados. Então, empresas que querem construir embarcações têm acesso a esse fundo com juros subsidiados exatamente para construir embarcações no Brasil e assim também incentivar a indústria naval brasileira. Então, a ideia de aumentar o leque de opções e de embarcações, e não só de construção, mas reforma, reparo, jamborização de embarcações, tanto brasileiras como estrangeiras, essa ideia de vamos continuar incentivando a indústria naval, mesmo abrindo mão de que a embarcação seja construída no Brasil para fazer o serviço de cabotagem em águas brasileiras. E, doutor, o senhor também, a gente já iniciou esse nosso bate-papo, falou sobre a questão dos caminhoneiros, o transporte rodoviário, que é responsável por 65% de transporte de carga. Então, apesar da BR do Mar legislar sobre o transporte naval, a cabotagem, ela impacta diretamente também na questão do transporte rodoviário. E já se vê uma movimentação aí dos caminhoneiros e dos representantes desse setor, como que eles estão lidando com a aprovação, né, a possível aprovação, já que está na tramitação agora no Senado,
desse projeto em si, eles têm aceitado bem ou já tem alguma movimentação? Eu vi que, infelizmente, eles ameaçaram fazer uma nova parada, né? Mas como que está isso no momento? O diálogo com os representantes do setor rodoviário? Sim, está tendo diálogo com o setor vamos dizer assim, do setor representativo dos motoristas, né, no transporte rodoviário, está tendo esse diálogo. Realmente, o setor como um todo, na parte do transporte rodoviário, está um pouco dividido, realmente está tendo uma demanda muito grande e um medo muito grande dos caminhoneiros em relação à aprovação da BR do Mar, no pensamento de que a BR do Mar e o transporte de cabotagem vai acabar com, ou então reduzir a quantidade de transporte rodoviário, né? Mas eu acredito que o ministro Tarcísio tem deixado isso muito claro, todas as vezes que ele vai discursar, e o próprio Ministério de Infraestrutura também, e isso numericamente você vê, e é uma questão lógica de logística também, quando você percebe que realmente, e quando você fala de BR do Mar, a ideia é realmente aumentar o transporte marítimo de containers. Esse container ele realmente não chega nem sai do porto, senão em cima de um caminhão. Então é como eu falei, talvez os caminhoneiros percam o serviço no transporte de longo curso, mas eles terminam ganhando em qualidade de vida, porque vão aumentar, sem dúvida, a quantidade de transportes em curta distância, em média distância, podendo muitas vezes passar meses sem sair do estado, podendo dormir todo dia em casa, tendo uma redução de custos também com a alimentação, com tudo, porque, enfim, ele vai muitas vezes ficar fazendo transporte agora entre fábricas, entre comércios para o porto, né? Então, entre transportadores ao porto. Então, realmente, vai aumentar bastante o transporte rodoviário de média e curta distância. Exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque foi retirado do texto original um artigo que falava exatamente da possibilidade dessas empresas de cabotagem, empresas brasileiras de navegação, fretarem os caminhões, né, o transporte rodoviário, para fazer o transporte até o porto ou do porto até o consumidor final. Então, isso, como o senhor disse, é um percurso de curto prazo, mas pode melhorar na qualidade de vida, então, do setor, né? Isso é uma demanda que pode ter aliviado a questão aí para os caminhoneiros? Bom, sem dúvida alguma, os caminhoneiros vão ganhar nessa questão de transporte de curta e média distância, né? A questão do texto de proibição que foi retirada lá vamos dizer assim, do texto base do PL da BR do Mar, é algo, eu acredito que você está falando em relação à emenda 35, que falava da proibição das empresas de cabotagem fazerem ou contratarem, na verdade, fazerem o transporte rodoviário, né, como um todo. E isso foi retirado da BR do Mar, inclusive imagina-se pela toda essa dinâmica nos últimos 2 anos de não intervenção econômica, né? Ou seja, de permitir às empresas atuarem livremente de forma econômica, né? A livre concorrência. Mas a grande verdade é que os próprios transportadores marítimos que hoje fazem um serviço, vamos dizer assim, porta a porta, um serviço de multilogística, né? Que, ou seja, que você pega o transporte rodoviário junto com o transporte marítimo, ela, muitas das vezes, na verdade, o que ela faz? Ela tem grupo de transportadores rodoviários autônomos que são contratados para fazer muitas vezes, e motoristas da região também. Então, podemos dizer que até quando os transportadores marítimos fazem esse serviço propriamente dito contratados, eles terminam por contratar ou arrendar ou subcontratar caminhões de motoristas autônomos também. Entendi. E, doutor, agora um pouco mais para finalizar, a gente entender essas alterações do texto original para o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. Quais foram as principais alterações, né? Agora ele segue para o Senado, mas houve algumas alterações aí nesse texto, eu queria que o senhor pontuasse. As principais alterações foram em relação ao adicional do frete da marinha mercante, né? Então a gente teve algumas alterações em relação a isso, inclusive foi consolidado uma única alíquota para todos os transportes marítimos, seja de longo curso ou cabotagem de águas interiores. Do outro lado também, uma outra mudança que tivemos foi em relação
ao tempo de progressão para o afretamento de embarcações estrangeiras, porque o que acontece? No texto base, a previsão inicial era de 1 ano uma embarcação, 2 anos 2 embarcações, 3 anos 3 embarcações, e depois de 3 anos poderia afretar quantas embarcações quisesse. E aí foi incluído um 4º ano com 4 embarcações, ou seja, foi postergado essa questão de poder afretar quantas você quiser mais 1 ano, né? Então, mas grande parte das alterações, sem dúvida alguma, foram em relação ao adicional do frete da marinha mercante, não só a questão de alíquota, mas de permissões também para estaleiros nacionais poderem fazer serviço para empresas estrangeiras. E esse terem acesso projeto, ao fundo. Perfeito. E esse projeto, ele foi protocolado pelo governo, né, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, em agosto, né? E qual a expectativa para a aprovação desse projeto? Quase um semestre já ele em discussão, agora que ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, há uma expectativa para aprovação já nos próximos meses? E aí, então, a sua efetiva sanção? Bom, as expectativas são boas para que seja efetivado já no começo aí do primeiro semestre de 2021. A gente vê que realmente está tendo um senso de urgência na votação dele, tanto que foi votado nos primeiros 100 dias do projeto de lei. Você vê que foi muito bem votado também na Câmara dos Deputados, né? A diferença foi significativa. A ideia é que, e pelo que se percebe pela movimentação política, é que realmente venha a ser aprovado no Senado, até porque, vamos dizer assim, grande parte de todo o setor, seja do setor de porto, seja do setor de terminais, setor de transporte marítimo, todas as associações têm feito um trabalho incansável junto com os deputados e senadores, exatamente pela necessidade hoje no Brasil de termos uma lei de incentivo à cabotagem. Tão somente pelo seguinte sentido: se não tivermos, o frete marítimo de cabotagem do Brasil tende a crescer exponencialmente cada vez mais, porque temos hoje no Brasil uma dificuldade muito grande de fazer essas grandes embarcações de grande porte para realizar o transporte de contêineres. Então, sim, há uma necessidade grande hoje no Brasil para a logística brasileira, e acredito que todos os players e a classe política está muito sensibilizada com essa necessidade de urgência para aprovação. Eu agradeço, então, a sua participação. Esse foi o Dr. Larry, ele é advogado, falou um pouco com a gente sobre a BR do Mar, esse programa aí do governo federal. Eu queria deixar só esse espaço final, então, para o senhor, caso a gente não tenha tratado de algum ponto específico, ou o senhor queira deixar uma mensagem final também. Eu acredito que todos os pontos foram muito bem tratados, assim. Realmente é uma grande expectativa de todos que estão na área de logística e da área do transporte marítimo também na aprovação dessa lei, e tende a ser uma verdadeira revolução à logística brasileira, caso aprovado, né? Então, as expectativas são as melhores possíveis e a gente fica na expectativa do que vai acontecer no começo do próximo ano. E foi um prazer estar falando aqui com você e com todas as pessoas que estão assistindo a gente também de casa. Nós que agradecemos a participação do advogado Larry Carvalho, falando aqui sobre o programa BR do Mar. Agradeço também a participação e o acompanhamento de todos vocês, nossos telespectadores, no programa de hoje. E se você quiser rever este programa ou outro, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!